Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o universo da nossa mente. E nós queremos utilizar um texto muito conhecido, porém importantíssimo que nós entendamos que aqui Deus deixa estabelecido como devemos proceder com as três partes que nós temos como nosso ser. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui você encontra que ele fala que um corpo deve estar em um sacrifício vivo, santo e agradável. Isto mostra que o nosso corpo, por mais que nós tenhamos um espírito ressuscitado em Cristo, como já estamos conhecedores, por mais que eu consiga renovar ou transformar a minha mente, meu corpo ele vai necessitar sacrificar para poder ter esta vida, esta santidade e agradar a Deus. Também diz aí que isto tem que ser um culto racional, então quer dizer que o meu espírito ele vai ter esta condição de poder estar sim debaixo desta atitude de vida, santidade e agradável para Deus. E diz que a minha mente ela precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. Isso quer dizer que quando eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e que passei a viver, nasci de novo, ressuscitei no meu espírito, quer dizer que a minha mente não foi transplantada. Eu não recebi outro pensamento, outra mente, outro cérebro. Não houve um transplante cerebral. O que houve foi um novo nascimento no meu espírito. Este meu espírito agora tem o Espírito Santo habitando nele e que faz ele conhecer a vontade de Deus e ter comunhão com Deus e poder refletir esta imagem e semelhança de Deus e ter esta essência de Deus nele. Agora, este espírito já influi na minha alma, na minha mente, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e isto vai fazer com que quando eu pense algo que eu antes pensava e que estava tudo bem, agora não, eu sei que aquilo já não está bem. Eu sei que quando eu desejo coisas que a Bíblia diz que são pecado e que não devo fazer, porque se eu faço, vão existir consequências que não serão boas e posso chegar a um juízo e até uma condenação, esta condição de entender pela mente que estes pensamentos estavam errados, são agora como corroborados, como ajudados por este espírito que nasceu de novo e vai dizer, não, isto não está bem. Então você passa a ter esta percepção no seu espírito que imprime na sua mente este alerta, e aí é onde você precisa entender que tudo na vida ele está relacionado com dois comportamentos. Um é o estímulo e o outro é a reação. Então, o estímulo você não pode controlar o que vai acontecer se você está andando no trânsito e a pessoa vai entrar com um carro aí diante do seu carro sem dar sinal, se alguém vai gritar com você, se você vai chegar num ambiente onde você precisa fazer algum negócio e de repente vai ter problemas. Não, você não pode controlar os estímulos. Se vai ter um problema, uma discussão com a família ou vai ter alguma situação financeira. Existem muitos fatores, uma doença, uma situação de um acidente, muitas coisas que acontecem que são estímulos para reações emocionais.
que não temos controle. Porém, a reação, existe duas posturas que eu posso tomar. Uma delas é simplesmente que eu seja uma pessoa que reaja como um reativo, não que reaja segundo o que vem. Se me batem, eu bato. Se me gritam, eu grito. Se me fazem algum mal, eu faço mal. Então, essa é uma pessoa reativa. Porém, existe o proativo. É a pessoa que é capaz de parar, respirar fundo e, inclusive, antecipar algumas destas atitudes que provocam um estímulo de reação, assim, por instinto, e aí ele começa a prever as consequências que terá se ele reage daquela forma. Inclusive, ele começa a repensar: vale a pena reagir do jeito que estão me provocando para que eu reaja? Ou conforme o que este estímulo me está fazendo sentir vontade de fazer? E ele chega a solucionar aquela situação sem necessidade de ter esta reação como animal, instintivo, sem pensar, sem analisar com a consciência o que vai acontecer. Então, estas duas atitudes eu posso escolher, isto é uma decisão, isto sim eu posso decidir. O estímulo não posso, mas a reação eu posso. Tomar o controle da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos, desintoxicar a minha mente de coisas que o mundo ensinou que estava bem, porque todos fazem, e posso passar a ter uma atitude proativa, onde eu começo a repensar, a antecipar inclusive coisas, e começo a me preparar, e a fazer isso, e repensar, e estar prevendo que Deus, porque Deus fala na sua palavra o que acontecerá se nós fizermos isto ou aquilo. E aí, a pergunta seria: como eu faço? Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o primeiro passo. Daí, em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, e que eu nasci de novo no meu espírito, eu ressuscitei com Ele, naquele momento eu passo a fazer parte de um povo. Eu sou filha de Deus agora, adotada. Agora eu sou co-herdeira com Cristo de todas as promessas que estão para nós. E eu preciso ter uma postura em linha com este povo. E debaixo deste senhorio, eu entrei para um reino. Um reino tem um Deus, que é um rei, que é um senhor. E eu devo me submeter a este senhor, a este rei. E num reino eu necessito cumprir o que este rei manda, para que eu possa, como um súbdito, como uma pessoa que participe deste reino, também ter os meus privilégios. Porque se eu simplesmente quiser atuar como eu quero, eu não terei esta honra, este respeito, e provavelmente eu serei expulsa deste reino. E por isso ele diz que o engano é para mim mesma. Eu não posso ler a palavra, ouvir as pregações e ouvir os ensinos, ouvir um vídeo desse e sair daqui como se eu não tivesse ouvido nada. Ele diz aí no versículo 25 de Tiago, capítulo 1, versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realiza. Aí está o segredo. Se você quer ter felicidade, ser bem-aventurado naquilo que você fizer, é muito simples, é somente que você conheça a palavra, que é a lei perfeita, a lei da liberdade.
A liberdade, é importante entender isso, porque muitos falam neste mundo, e aqui quando Deus fala o mundo, nós estamos falando do mundo como geografia, estamos falando deste século, estamos falando desta forma de fazer as coisas, a forma de pensar, a forma de atuar, o que está como fosse o normal neste mundo, mas que, na verdade, a Bíblia condena. Este atuar é o que se refere como século, como mundo. Estas atitudes, estes pensamentos, esta forma de ser, é o que ele está pedindo que eu decida, conhecendo esta lei perfeita, operar assim, praticar nisso. E isto me dará liberdade. A lei da liberdade é a liberdade de poder dizer: posso, mas não quero, porque ao fazer isto, eu vou ter problemas, vou ter consequências. Deus julgará e vou sair condenado pela lei de Deus. Então, hoje eu tenho a liberdade de dizer que, podendo, não vou fazer, porque eu quero ser bem-aventurado e ter esta felicidade e esta alegria em tudo que eu fizer. E para que eu possa ver a futuro o que eu estou fazendo hoje ser premiado e ter algo de bom como benefício e como recompensa, eu preciso, neste momento, tomar a decisão de não fazer algumas coisas. E eu tenho liberdade para isto, porque agora eu conheço o que é o bem e o que é o mal, o que agrada a Deus e o que não agrada. E a minha decisão é agradar a Deus. Portanto, vou obedecer esta lei perfeita e lei de liberdade. Para isto eu vou ler ela, conhecer e viver ela. Aí no versículo 27 de Tiago 1 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui está claro. Não tem como eu dizer que estou agradando a Deus e cumprindo com os requisitos que Ele me pede na sua palavra, se eu decido seguir fazendo, atuando e estar contaminado com os desejos, com a forma de falar, de atuar, de fazer as coisas como todos no mundo fazem. Aqui está o segredo, e é isto que nós precisamos fazer para podermos ser operosos praticantes e termos esta bem-aventurança de ver tudo o que fizermos ter êxito. E em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nos dá a forma de desintoxicar nossos pensamentos, nossa mente destes pensamentos que nos contaminaram, que nos fizeram fazer coisas, viver e ter conceitos, e viver de uma forma que desagrada a Deus. Olha o que diz aí: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então Deus dá a fórmula do que deve estar ocupando a minha mente. Quando você pensa em algo, você deve passar por este filtro, você deve pensar e dizer: vem cá, isso que eu estou pensando é verdade? É puro? É respeitável? É amável? É de boa fama? É justo? Isso traz louvor? Isto é algo que traz virtude? Se está em linha com isto e se produz isto, pense nisto. Se foge destas características, você já sabe que não deve aceitar este pensamento povoando a sua mente. Eu quero que você entenda que a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. O que você pensa, isto você é, diz a Bíblia. Então existem pensamentos que o inimigo
Nosso adversário, ele manda para nossa mente, e inclusive manda como se fosse um pensamento nosso, na primeira pessoa ele vai falar. E você muitas vezes vai crer que você é assim, que você pensa assim, mas não. Você está debaixo de uma influência. Escravo. Agora você precisa decidir ser servo de Deus. E ser servo é isto, é que você monitoreie a sua mente. E que você tome em conta que este Deus, que é o seu rei, o seu Senhor, mandou que você pense somente desta forma. Então, quando venha pessoas a incentivar você a pensar em vingança, pensar em fazer algo mal, pensar em ter vantagens, mesmo que seja injusto, você deve rejeitar e dizer: não, eu sou livre para poder dizer que, ainda tendo a oportunidade de tirar proveito de alguém, eu não vou fazer. Nós falávamos sobre a verdadeira religião, que é pura e sem mácula, e uma das coisas é que a pessoa visitaria os órfãos e as viúvas na sua tribulação, na sua necessidade, se ele precisa de alimento, de casa, se ele precisa de ajuda, de companhia. Esta é a verdadeira religião. E não eu dizer, problema dele, o pai dele abandonou ele, essa mulher aí já morreu o marido, que importa? Não, aqui diz que eu vou me preocupar com o meu próximo. E essas duas pessoas são pessoas que estão para serem ajudadas pela igreja, para que cumpramos o querer de Deus e façamos como Deus faz. Então, é importante que eu entenda que este rei, ele tem normas no reino dele. E estas normas eu devo cumprir. E uma das coisas é esta. O que você está pensando? Que influência você está aceitando e recebendo sobre a sua mente para poder realizar ou projetar pensamentos? Isto você necessita cuidar. E quando você cuida disto, você está transformando a sua mente, você está renovando a sua mente, você está não se conformando com este mundo, com esta forma de viver. E isto fará com que Deus entregue bênçãos ainda maiores e que você tenha êxito naquilo que você está empreendendo, ainda que não seja no mesmo dia. A semente, quando a gente planta, existe um tempo para que ela possa crescer, possa nascer, crescer e multiplicar e dar o fruto. Mas chega o dia que você colhe o fruto desta bênção. A Bíblia diz que Deus, em João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo, de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um príncipe neste mundo. Nosso Deus é rei. Mas existe um príncipe, alguém que está dominando as mentes, às vezes até de pessoas de poder, de autoridade, que têm condições de fazer leis, ou que estão com poder aquisitivo, que podem oprimir e fazer muitas coisas. Mas é um príncipe e é deste mundo. Agora eu quero que você entenda que já nós somos um reino que está neste mundo. Ainda que não fisicamente, no sentido de chegar lá e tirar o presidente da República e dizer agora senta aqui Jesus, mas nós sabemos que este reino é real. Como eu dizia, a mente ela não sabe o que é físico, real, o que é realmente só uma imaginação. Mas nós sabemos que este reino que nós pertencemos não é só imaginário. Ele, inclusive, é o que a partir dele todas as coisas foram criadas. Então, nós precisamos, desde o mundo espiritual, sentados nas regiões celestiais com Cristo, depois de ter sido ressuscitados no nosso espírito, governar. E governar vem desde o mundo espiritual e chegará a estar materializado a partir do que eu penso, e isto se vai transformar no que eu serei. A Bíblia diz que o que o homem pensa, isto ele é. Então, o nosso pensamento ele não pode discernir, mas eu posso decidir
que eu vou pensar conforme o que a Bíblia diz. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu coloco por obra tudo o que eu estou lendo e conhecendo da vontade de Deus. Eu farei tudo o que é e vou ocupar a minha mente com os pensamentos que são verdadeiros, puros, santos, justos, agradáveis, amáveis, que têm virtude, que produz sim um louvor a Deus. É decisão minha colocar isso na minha mente, ensinar a minha mente a pensar como Deus quer que eu pense, para que eu possa me transformar e renovar e desintoxicar de todo este modo de pensar e de agir errado, que produziria morte, distância de Deus e me levaria a um castigo eterno, para que eu possa agora estar debaixo de uma esperança ainda maior, de já tendo a vida em Cristo, no meu espírito, eu poder tomar esta autoridade desde o mundo espiritual e estabelecer verdades que sim se transformarão na realidade da minha vida, da minha família, do lugar onde, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação e na terra. Isto é o que Deus chamou o seu povo a fazer. E por isso ele disse que nós não podemos nos conformar. Ele poderia ter feito esta obra de muitas formas, mas ele decidiu que ele contaria comigo e com você, porque ele sabe que isto é o mais precioso, porque não seria somente para ele o ganho, senão a restituição que nós, como seres humanos, estamos tendo ao receber de Deus a condição de sermos os que governemos, os que estabeleçamos novamente o reino de Deus nesta terra e coloquemos as verdades de Deus como que deve ser feito e obedecer esta vontade de Deus, este comando de Deus, ainda tendo tudo para não obedecer, ainda que o mundo te dê leis que facilitem para que você possa fazer o que não agrada a Deus, que você tenha esta liberdade para dizer não farei, porque Deus não se agrada. E eu decido, pela liberdade que eu tenho, de agradar a Deus e obedecer a sua palavra. E sei que eu vou estar bem, em paz. O primeiro que você vai ter é paz, que o mundo não entende, que excede o entendimento deste mundo, mas é o que vai trazer para você a convicção de que sim, você está no seu lugar correto e fazendo aquilo que agrada a Deus, para receber dele mesmo a condição de experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que você seja este canal de levar esta bênção para a sua vida, para a sua casa, a sua família, seu bairro, a sua cidade, a sua comunidade, e todos os confins da terra conhecerão isto, porque existe um povo sobre esta terra que decidiu não ser somente um ouvidor, mas ser um operoso praticante destas verdades que nos dão liberdade para tomarmos a decisão de sermos pessoas que vamos reagir de forma proativa a todo estímulo que vem para as nossas vidas neste mundo, que levaremos este mundo ao conhecimento da verdade de Deus e do poder que existe nele para ressuscitar e para ser transformado, que não somente a vida no espírito, mas também uma mente renovada fará com que nós possamos estar debaixo desta vontade boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.